Vamos lá, agora sim, vamos falar do Vascão da Gama, porque o Fábio Carilli chegou ao Rio nesta quinta-feira e amanhã ele vai conhecer o grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca. Estamos mostrando aí da Vasco TV imagens do trabalho desse dia 2 de janeiro, um trabalho forte, firme, né? E a federação, ela soltou a tabela da Taça Guanabara, oficial, meu amigo Marcelo Viana. Um abraço, Marcelo Viana. Um abraço, presidente Rubens Lopes, né? Um abraço para todo mundo lá. E a primeira rodada no dia 11 de janeiro, sábado, 16h30, São Januário, é o jogo da TV Globo, Nova Iguaçu e Vasco. Chegaram a falar que esse jogo não ia ser em São Januário, mas está confirmadíssimo para São Januário, no sábado, dia 11, 4h30 da tarde, a estreia vascaína no Campeonato Carioca. Nova Iguaçu, que no ano passado fez uma campanha sensacional, foi vice-campeão do Rio de Janeiro e nas semifinais eliminou o próprio Vasco da Gama, né? Na segunda rodada, quinta-feira, dia 16 de janeiro, 21h30, tem Vasco e Bangu em São Januário. Na terceira rodada, dia 19 de janeiro, domingo, 7 da noite, Boa Vista e Vasco. Na tabela está marcado Bacaxá, mas precisam dos laudos técnicos para liberar o estádio. Na quarta rodada, dia 23 de janeiro, quinta-feira, 21h30, Vasco e Madureira também em São Januário. E na quinta rodada, dia 26 de janeiro, domingo, 4 da tarde, Vasco e Portuguesa. A gente lembra que na oitava rodada que o Vasco vai disputar seu primeiro clássico, Vasco e Fluminense, dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira, 21h30. Na tabela está local a ser definido onde será esse Vasco e Fluminense. Eu acertaria com o Flu para jogar no Maracanã meio a meio, sabia? Qual a sua opinião? Deixa aí a sua opinião, ela é super importante neste momento aí do campeonato. Bem, o Léo Pelé, o Vasco oficializou a venda do Léo Pelé para o Atlético Paranaense. Foram 100 jogos e 3 gols. E nas redes sociais o Atlético colocou também a chegada do zagueiro Léo Pelé. Tem um vídeo, tem fala do Léo Pelé. E essa foto que eu botei aí na capa do... Mas então, eu até botei ele já com a camisa do Atlético, para não ter dúvida que ele saiu do Vasco. Então, até para acalmar a galera. E já que nós estamos falando de zagueiros, o Vasco não atualizou, não anunciou oficialmente nenhuma contratação, que a gente sabe que está engatilhado. É o goleiro Daniel Fusato, os zagueiros Lucas Oliveiras, Lucas Freitas e o Tietê, mas oficialmente não foram anunciados até o momento que a gente faz esse vídeo. E quem está na mira, né, é o que o pessoal está comentando por aí. Balbuena, jogador que trabalhou com o Carilli no Corinthians, ele está jogando hoje no Dínamo de Moscou. O Pedro Henrique do Bragantino também estaria interessando. E o Maurício Lemos, lá do Atlético. Não é a primeira vez que o Vasco tenta trazer o Maurício Lemos. É um jogador interessante. Ajudaria bastante o Vasco se viesse jogar em São Januário. Quero a sua opinião a respeito desses nomes aí também. Vamos falar sobre o encontro. Será que rolou? Vai rolar? Então, vamos explicar para você como é que está a negociação envolvendo a SAF do Vasco. Quero dizer para você o seguinte: não houve nenhum encontro do Evangelos Marinax com a diretoria do Vasco, com ninguém do Vasco. O que já houve, e eu trouxe aqui, foi o encontro dos advogados do Vasco com os advogados, com representantes jurídicos das duas partes. Isso já aconteceu, o que não é nenhuma novidade. Vamos voltar no tempo. Quando aconteceu a primeira reunião de apresentação de sugestão do nome Vasco da Gama ao Evangelos Marinax, através do Giuseppe Diogardi, o Pepinho, empresário do futebol, com vasta experiência, já foi convidado para dirigir alguns clubes, inclusive, na parte executiva, mas
sempre preferiu ficar do lado de cá do balcão, do lado empresarial. E foi ele o responsável por levar o nome Vasco da Gama como possibilidade de negócio ao grego, que começou a avaliar e gostou. Por isso deu sequência. Uma vez assinado o NDA, que é o documento de confidencialidade, isso por volta do mês de setembro, começaram as trocas de documentos. Em determinado momento, o advogado Vasco, um representante legal, foi até a Inglaterra para conversar com representantes do Evangelos Marinácea. Há uma grande expectativa de que o grego vá fazer uma proposta a qualquer momento, porque a negociação já tem mais de 3 meses, o corpo jurídico já está debruçado nos números, já sabe, em linhas gerais, como é a SAF do Vasco, como é o contrato com a 777, quais são as diretrizes que o Vasco quer, mas ainda não houve um encontro. Há uma grande ansiedade do torcedor, uma grande ansiedade da diretoria, mas ainda não houve um encontro. Vida que segue. O presidente Pedrinho espera a qualquer momento um chamado, uma marcação de reunião. Se não acontecer, porque também, debruçado nos números, pode ser que o Evangelos Marinácea diga não gostei, vou seguir no São Paulo, onde Edu Gaspar tem muita ingerência e vontade que aconteça. Porém, são negociações bem diferentes. No São Paulo é a base em que ele investiria. No Vasco ele controlaria o futebol profissional, com percentuais totalmente diferentes. 30% no São Paulo, 70% no Vasco. Visão de negócio. O Vasco daria muito mais visibilidade e recursos. O São Paulo seria uma aposta. Vamos aguardar o que vai decidir o Marinácea, que esteve no final do ano em Dubai para receber um prêmio e depois curtir as festas de fim de ano com a família, e sempre ficou empolgado com a ideia do Vasco da Gama. Vou trazer agora aqui o professor Rodrigo Abreu, porque ele vai explicar para você, torcedor, quanto tempo pode levar essa due diligence, a famosa diligência, essa troca de documentações, essa análise contratual. Pode levar quanto tempo? Mais um mês, 2 meses, 1 ano? O professor Rodrigo Abreu vai explicar para você. Aqui no Fanático Vascaíno é assim. Os temas são debatidos e esclarecidos por especialistas. Não tem eu acho, eu ouvi dizer. Tem informação. Para falarmos de mercado da bola, será que o Vasco vai arriar as calças para buscar Maurício Lemos no Atlético Mineiro? Eu vou explicar o que significa isso lá no Na Conta. E mais, o Léo foi embora para o Atlético Paranaense. Seja feliz, boa sorte na carreira. O Michael está indo para o Coritiba e a apresentação dos jogadores titulares acontece na próxima segunda-feira. Mas acompanhe esse trechinho, esse corte muito legal do professor Rodrigo Abreu, que ajuda a esclarecer demais. Um grande abraço, vai até o fim do vídeo, hein? Tchau, tchau, até mais tarde. Marinácea e o italiano, o russo, qualquer qualquer fundo, ele trata o dinheiro com muito respeito. Se você não respeitar o dinheiro, ele não te respeita, ele vai embora. É verdade. Né? Então, o que ele tem que fazer? A due diligence. Mas para fazer a due diligence, o que é a due diligence? É um termo americanizado, né? Americano, acho que a gente incorporou, que não tem uma tradução muito adequada, seria a diligência adequada. É o quê? É a investigação da empresa, para saber quais são os riscos do negócio e o potencial do negócio. Você vai ter que olhar várias coisas. Por exemplo, você tem que olhar no aspecto comercial. Quando eu fui executivo da General Electric, eu fiz parte do comitê de Merger and Acquisition deles, que era o comitê, né, traduzindo de fusões e aquisições para as empresas, e na época eu participei da análise, se eu não me engano, de 9 ou 10 aquisições da empresa no mundo todo. E eu, como especialista na área de marketing, de estratégia, eu olhava a parte comercial. Os contratos que a empresa tem, as receitas que ela tem. Por quê? Porque o PowerPoint, né, a planilha aceita qualquer coisa. Então, você tem que ter documentos, tem que ter gente experiente, uma equipe, sabe, daquelas assim, desconfiada, que vai lá, de auditores, gente séria, gente inteligente, qualificada,
para não aceitar qualquer número, porque eu posso falar qualquer coisa, minha pizzaria está faturando aqui 1 milhão por mês, e cadê as notas? Eu vou querer olhar para saber se está realmente esse faturamento que você está me dizendo. E isso é um processo assim que pode durar mais de um ano, tá? Teve empresa que na época, a General Electric, isso é tudo informação pública, não tem problema nenhum, mas ela adquiriu uma empresa na área de petróleo chamada Baker Hughes, para entrar na área de petróleo forte, e foi uma compra grande, de muitos bilhões de dólares. Durou mais de um ano esse processo de análise. Então foi feita a análise de todos os contratos que a empresa tem, das margens que ela utiliza, os preços que ela pratica, quem são os clientes, quais os potenciais. Então, tudo isso, quem for adquirir o Vasco vai olhar também quais são as receitas que o Vasco tem hoje. A impressão que eu tenho pelas notícias é que vem sendo feito um trabalho bem interessante de aumentar as receitas. Isso é muito importante. Então, os seus contratos de patrocínio melhoraram, o contrato com a TV melhorou, o contrato que vai ser com a Nike agora melhorou. Isso tudo está aumentando a projeção de receita para os próximos anos. E isso dá para o investidor um ânimo. Fala assim, poxa, a gente tem um negócio e que vai ter dinheiro entrando. Isso é só uma das perspectivas. Tá? Isso aí, do torcedor vascaíno. O Vasco mira a contratação de Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, né? Volta à tona esta possibilidade de contratação do zagueiro para reforçar o sistema defensivo do Vasco. O Vasco que já havia tentado o jogador no meio do ano de 2024, sem sucesso. O jogador queria um salário muito alto ainda por cima, né? E acabou não acontecendo as negociações com o Vasco da Gama. E agora o Vasco volta a ter interesse no jogador e talvez essa possibilidade agora possa ficar mais fácil de negócio com o Vasco da Gama e o zagueiro Maurício Lemos. Lembrando que o Vasco também tem interesse em Pedro Henrique, atualmente no Bragantino. O jogador já teve passagem no Corinthians e atualmente está no Bragantino. O Vasco também tem interesse na possibilidade de contratar o zagueiro para o seu sistema defensivo. O Vasco que busca aí uma reformulação muito grande no seu sistema defensivo e quer contratar pelo menos mais 2 zagueiros. Tem um interesse também em Balbuena, que é uma negociação um pouco mais complicada. Então agora o Vasco deve voltar suas atenções para Maurício Lemos e Pedro Henrique. Quero sua opinião nos comentários. Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações.